Em 2020, quando a pandemia ainda estava causando todo tipo de caos, comecei a dirigir para o Uber para conseguir pagar as contas. Fui demitido do meu emprego no varejo e precisava de uma renda rápida. A questão sobre trabalhos com aplicativos de transporte é que você vê todo tipo de pessoa, especialmente quando está trabalhando tarde da noite como eu estava. Havia encontros estranhos, passageiros bêbados, conversas esquisitas, mas nada disso se compara ao que aconteceu numa sexta-feira à noite em outubro. Era pouco depois da meia-noite e eu tinha acabado de deixar alguém em um hotel nos arredores da cidade. Meu aplicativo apitou quase imediatamente com uma nova solicitação. O local de retirada era a cerca de 6 minutos de distância, em frente a um boliche que fazia parte de um centro comercial. Coisa bem comum. O nome na corrida dizia Pedro. Aceitei e comecei a ir até lá. A área estava silenciosa quando cheguei. Apenas algumas luzes fracas no estacionamento, nenhum carro à vista, e o boliche parecia fechado. Mas havia um homem parado sozinho sob uma das luzes, vestindo um moletom cinza e jeans. Ele era alto, talvez com 1,88, com as mãos nos bolsos e a cabeça abaixada, como se estivesse olhando para os próprios sapatos. Quando encostei o carro, ele olhou para mim, mas não acenou nem se mexeu. Abaixei o vidro e perguntei: "Você é o Pedro?" Ele assentiu lentamente, caminhou até o carro e entrou no banco de trás, atrás de mim. Iniciei a corrida e perguntei se o destino no app estava correto. Um endereço a cerca de 20 minutos num bairro residencial que eu nunca tinha ido. Ele disse: "É isso mesmo", com uma voz calma e baixa. Lembro que pensei que ele soava meio estranho. Não parecia bêbado ou drogado só. Meio apático, sem emoção. Mas não dei muita importância na hora. Comecei a dirigir, e ele não disse nada pelos próximos 5 ou 6 minutos. Eu dava umas olhadas para ele pelo retrovisor e toda vez que olhava, ele estava encarando reto, não pela janela ou para o celular, direto para a parte de trás da minha cabeça. Tentei quebrar o silêncio perguntando como estava a noite dele. Ele pausou e respondeu: "Só precisava sair de lá." Perguntei: "Sair de onde?" Ele disse: "Não importa." Então não insisti. Dirigimos por mais um tempo. Cerca de 15 minutos depois percebi que estávamos nos aproximando do destino. Mas o endereço era numa parte muito isolada da cidade, sem postes de luz, quintais enormes e muitas árvores. Quando estávamos chegando, ele se inclinou de repente e disse: "Na verdade, pode entrar naquela entrada ali." Ele apontou para uma casa à direita. A casa estava toda apagada, nenhuma luz acesa nem dentro nem fora. Parecia velha e abandonada, com o gramado crescido e a pintura descascando nas paredes. Também não havia carro na garagem. Perguntei: "Essa é a sua casa?" Ele respondeu: "Só entra." Hesitei, mas virei na entrada. Parei perto da frente da casa e coloquei o carro no P. Ele não saiu. Olhei para trás e perguntei: "Tá tudo certo?" Ele olhou fixamente para a porta da frente e disse: "Espera aqui." Saiu do carro e começou a caminhar em direção à casa, mas ele não foi até a porta da frente. Deu a volta pelo lado do prédio e sumiu da minha vista. Fiquei ali por uns 2 minutos tentando decidir o que fazer. A corrida ainda estava em andamento tecnicamente, e eu não queria sair e ser penalizado, mas sentia que algo estava errado. Meu instinto dizia que esse cara não estava só indo buscar alguma coisa. Finalmente encerrei a corrida manualmente. Marquei como completa e comecei a dar ré para sair da entrada. Mas antes que eu colocasse em marcha a ré, vi ele voltando em direção ao carro, rápido, com as mãos vazias e uma expressão estranha no rosto, como se estivesse com raiva ou animado demais. Destranquei as portas porque não queria gerar uma confrontação, mas algo dentro de mim gritava para não deixá-lo entrar de novo. Ele abriu a porta de trás, entrou e disse: "Me leva para o outro lugar." Perguntei: "Que outro lugar?" Ele respondeu: "Só dirige, eu te digo." Falei: "Você precisa colocar no app." Ele não respondeu, apenas me encarou pelo espelho. Repeti: "Não posso te levar para lugar nenhum sem estar no aplicativo." Ele ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, disse para eu levá-lo de volta de onde o peguei. Eu não queria discutir mais, então comecei a voltar para o centro comercial. No caminho todo senti uma pressão no ar. Ele não dizia nada, mas dava para sentir ele me observando. Os pelos do meu braço ficaram arrepiados. Ele ainda estava encarando a parte de trás da minha cabeça. Tentei aliviar o clima e disse: "Noite difícil, hein?" Ele respondeu: "Pode-se dizer isso." Perguntei se estava tudo bem. Ele disse: "Ainda não." Não perguntei mais nada. Quando voltamos ao centro comercial, estacionei sob a mesma luz onde o havia pegado. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele se inclinou e perguntou: "Você já se perguntou como vai morrer?" Congelei. Dei uma risadinha nervosa e disse:
disse. Não é algo que eu pense muito. Ele não riu, apenas se recostou no banco. Depois de alguns segundos, disse: eu penso nisso o tempo todo. Então abriu a porta e saiu sem dizer mais nada. Não fechou a porta imediatamente. Ficou parado ali por um segundo, com o corpo meio dentro, meio fora do carro. Aí olhou para mim e disse: você pegou o cara errado essa noite. Fechou a porta e caminhou para a escuridão atrás do boliche. Fiquei ali parado por um minuto, paralisado de medo. Eventualmente, dirigi para casa, sempre olhando pelos espelhos retrovisores. Quando cheguei, olhei os detalhes da corrida de novo. Tinha algo errado. O nome havia mudado. Não dizia mais Pedro. Estava em branco. Sem nome, sem foto de perfil, sem histórico da corrida. Era como se aquela viagem nunca tivesse existido. Entrei em contato com o suporte do Uber para relatar, mas me disseram que os dados da corrida estavam indisponíveis. Disseram que às vezes isso acontece se o app trava ou se o passageiro cancela no meio. Mas eu sei o que vi. Sei que finalizei a corrida. Sei que aquele homem entrou e saiu do meu carro. E sei exatamente o que ele disse. Você pegou o cara errado essa noite. Nunca mais o vi e espero nunca ver. Mas toda vez que recebo um chamado em um estacionamento mal iluminado ou um passageiro silencioso senta no banco de trás, lembro daquela noite e lembro da sensação de que algo terrível poderia ter acontecido. Talvez ele tenha mudado de ideia no último segundo, ou talvez nunca tenha planejado fazer nada. Só queria assustar alguém, mas ainda me pergunto o que ele quis dizer. E se algum dia ele achou o carro certo? Isso aconteceu em 2021, quando eu estava dirigindo para o Uber em tempo integral. Moro numa cidade que recebe muitos turistas, especialmente no verão. Então dirigir à noite dava um dinheiro decente se você fosse constante. Eu trabalhava principalmente à noite. Em parte porque sou notívago. Em parte porque há menos trânsito e gorjetas melhores dos passageiros bêbados voltando dos bares. Na noite em que isso aconteceu, era por volta de 1h30 da manhã, um sábado bem comum. Tinha acabado de deixar um grupo de universitários que não paravam de gritar no banco de trás. Então fiquei feliz quando recebi uma solicitação que parecia mais tranquila. O nome dizia Chris, e o local de retirada era uma rua lateral, próxima ao centro. O estranho é que o ponto estava numa área meio esquisita, não perto de bares ou apartamentos, mas para os fundos de um centro comercial antigo. Mas achei que era só o GPS marcando errado, o que às vezes acontece. Fui até lá e vi um cara parado na esquina, moletom, jeans, olhando para o celular. Encostei e disse: Chris. Ele assentiu e entrou no banco de trás sem dizer muito. Não cheirava a álcool, nem falava arrastado. Parecia sóbrio, apenas muito calado. Não cumprimentou e nem respondeu quando perguntei como estava a noite dele. Algumas pessoas simplesmente não são de conversar, então não pensei muito nisso. Iniciei a corrida. O destino ficava no lado oposto da cidade, a 25 minutos, num bairro suburbano onde eu tinha ido 1 ou 2 vezes antes. Só que era tudo muito escuro lá fora, sem postes de luz em algumas partes, bem isolado. Uns 5 minutos depois percebi que Chris estava com o celular na mão, mas não estava mandando mensagem nem ligando. Estava segurando o aparelho deitado no colo, com a lanterna acesa, iluminando levemente o encosto do meu banco. Perguntei meio brincando: tudo certo aí atrás? Ele só murmurou tá, e então desligou a lanterna. Os próximos 20 minutos foram em silêncio absoluto. Só o ronco do motor e uma tensão esquisita crescendo no carro. Não sei descrever, mas algo nele parecia errado. Não era ameaçador, mas definitivamente perturbado, como se ele nem estivesse ali. Chegamos ao bairro, segui o GPS até a casa. Quando estacionamos, percebi que estava tudo apagado. Nenhuma luz na varanda, nem dentro da casa. Perguntei: esse é o lugar certo? Chris não respondeu. Só ficou sentado ali. Virei para trás e repeti, um pouco mais alto: Ei, é aqui mesmo? Ele olhou além de mim pela janela. Repeti de novo. E finalmente ele assentiu. Coloquei o carro no P e disse: boa noite. Ele não se mexeu. Só ficou lá. Perguntei de novo: tá tudo certo? Ele finalmente pegou a maçaneta e saiu, mas não fechou a porta. Ficou parado fora do carro, com a porta aberta, de frente para casa. Esperei. Alguns segundos se passaram.
depois 20, depois 1 minuto inteiro. Estava prestes a falar algo quando ele virou de repente, me encarou pela porta aberta e disse: "Preciso voltar." Pisquei e perguntei: "Voltar para onde?" Ele respondeu: "Para onde você me pegou." O tom era plano, sem emoção. Não sabia o que dizer. Era uma viagem de 25 minutos, e eu não podia simplesmente inverter a corrida. Disse que ele precisava solicitar uma nova viagem, mas ele só me encarou. Implorou: "Por favor, preciso voltar." Repeti: "Você precisa pedir pelo aplicativo." Foi quando ele disse algo que me arrepiou até a alma: "Eu não posso. Eles ainda não foram embora." Só consegui responder: "Quem não foi embora?" Ele não respondeu. Só ficou ali, ainda segurando a porta aberta, respirando pesadamente. Nesse ponto, comecei a ficar seriamente desconfortável. Disse: "Olha, não posso iniciar uma nova corrida sem você solicitar." Ele me encarou por mais um segundo, então lentamente se afastou e fechou a porta. Caminhou até a casa, mesmo com tudo apagado e parecendo vazia. Esperei até ele chegar à varanda antes de sair dali. Assim que virei a esquina, encerrei a corrida no app e comecei a voltar para o centro. Alguns quarteirões depois, parei num posto 24 horas para usar o banheiro e pegar uma bebida. Estacionei ao lado do prédio, entrei e voltei cerca de 4 minutos depois. Quando voltei para o carro, senti como se meu cérebro tivesse dado curto-circuito. Chris estava sentado no banco de trás. Mesma blusa, mesma expressão. Achei que tinha trancado o carro antes de sair, mas de algum jeito ele estava ali dentro. Abri a porta do motorista e entrei devagar, mantendo os olhos nele pelo espelho. Perguntei: "Como você entrou aqui de novo?" Ele apenas disse: "Me leva de volta." Respondi: "Vou chamar a polícia." E peguei o celular. Foi quando ele se inclinou para frente, perto o suficiente para eu ouvir sua respiração, e disse: "Eles ainda estão na casa." Não sei porquê, mas não chamei a polícia. Algo no jeito que ele disse aquilo me fez sentir que ele estava tendo algum tipo de surto. Fingi que estava entrando no jogo e perguntei: "De quem é aquela casa?" Ele respondeu: "Dos meus pais." Perguntei se ele morava lá. Ele disse: "Não mais." Isso me arrepiou por completo. Comecei a dirigir de volta para o local onde o havia pego. Tudo em mim gritava para não fazer isso, mas eu não sabia o que mais fazer. Conforme nos aproximávamos, ele começou a respirar mais forte. Estava se balançando levemente no banco de trás. Em um momento sussurrou: "Eles ainda estão lá. Não vão embora, não importa o que eu faça." Quando chegamos, a casa ainda estava escura. Sem luzes, nenhum sinal de vida. Ele saiu sem dizer nada. Caminhou até a porta da frente e ficou parado ali. Não bateu, não fez nada. Só ficou imóvel. Esperei uns 30 segundos, então fui embora, certificando-me de que todas as portas estavam trancadas. Dirigi por 3 quarteirões. Estacionei sob um poste de luz e fiquei ali por 10 minutos tentando entender o que acabara de acontecer. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Que um cara entrou no meu carro 2 vezes e falou coisas estranhas. Tecnicamente não houve crime, então fui para casa e não dormi naquela noite. No dia seguinte relatei a corrida ao Uber e honestamente me arrependi de não ter avisado a polícia. Talvez aquele homem estivesse com problemas mentais. Espero que ele não tenha machucado ninguém. Quem sabe se aquela casa era mesmo dos pais dele? Ou se ele estava apenas tendo um surto.